Fala galera do canal, me chamo Julien e hoje veremos, acredito que o maior vídeo que eu já postei aqui no canal. É uma discussão bem ampla sobre a América Latina, sobre o Brasil, sobre a China, sobre os Estados Unidos, sobre guerra tarifária. É um vídeo muito interessante, você vai concordar em alguns pontos, discordar em outros. E é exatamente isso que veremos hoje, então deixe seu like, inscreva-se no canal para ajudar na divulgação e valeu! Washington perde no seu quintal. Após a China receber líderes latino-americanos, EUA acusa... Pronto, já fomos chamados de quintal nos primeiros 5 segundos de vídeo já. Já começamos bem hoje, pelo amor de Deus, cara. Pequim de buscar vantagens militares e econômicas injustas. É a assertividade chinesa ou a América Latina escolhendo olhar para o leste, não para o norte? Sou Andrea Sank e este é o The Newsmakers. A América Latina era o quintal de Washington e por décadas os EUA foram seu maior parceiro comercial. Hoje, a China tomou esse lugar em toda a América do Sul e Central, exceto Colômbia e Equador. Alinham-se com a China no comércio e ideologia, apoiando o Sul global contra a ordem mundial dos EUA. Isso ficou claro em Pequim quando Xi recebeu líderes latinos, 2/3 já na iniciativa Cinturão e Rota. Veja só. A América Latina é há muito vista como área de influência-chave para os Sionua. Mas recentemente, a China expandiu sua presença, virando o maior parceiro comercial da região. Criada em 2011, a CELAC une 33 nações para a cooperação regional e independência das potências ocidentais, especialmente os Estados Unidos. Em 13 de maio, Xi Jinping recebeu líderes latino-americanos em Pequim, destacando valores comuns e criticando os States. Não há vencedores em guerras comerciais. Intimidação e tirania só isolam quem as pratica. China e países da América Latina e Caribe são membros-chave do Sul global. Independência e autossuficiência são nossas tradições gloriosas. Desenvolvimento e revitalização são nossos direitos naturais. Justiça e equidade são nossas buscas comuns. Em 2013, os EUA eram o maior parceiro comercial da América do Sul, com os 280 bilhões em comércio total. Até 2023, isso caiu 25%. Já o comércio da China cresceu 43%, chegando a os 304 bilhões e superando os EUAs na maior parte da região. Enquanto os EUAs focavam em carros mexicanos, crise do fentanil e empresas chinesas no Canal do Panamá, a China fortalecia laços na América Latina. O Peru constrói um enorme superporto com o investimento chinês para impulsionar exportações e comércio regional. A China também ajuda a Bolívia a construir uma das maiores siderúrgicas do continente, crucial para a modernização e crescimento. O presidente Lula do Brasil expressou um sentimento comum na região. Nos últimos meses, o mundo ficou mais imprevisível, instável e fragmentado. China e Brasil querem unir vozes contra unilateralismo e protecionismo. A China está facilitando as viagens, dando isenção de visto para o pessoal do Brasil, Argentina, Chile, Peru e Uruguai. Uma jogada para estreitar laços além do comércio. Para facilitar ainda mais as viagens internacionais, a China ampliou seu programa de isenção de visto e estendeu essa política. Os investimentos chineses na região abrangem energia, transporte e indústria, impulsionando a economia, mas gerando dúvidas sobre dívida e soberania. Em Washington, a influência crescente de Pequim é vista com desconfiança. Os EUA alertam que empréstimos chineses podem endividar países e ameaçar sua independência política. Líderes latino-americanos buscam equilibrar oportunidades chinesas e rivalidades geopolíticas, protegendo a autonomia nacional nessa encruzilhada.
Então, a América Latina pode achar esse equilíbrio e os Emburi mudarão de rumo se sentirem em Pequim, invadindo seu próprio quintal proverbial? Bem, Pô, essa senhora ela tem alguma fixação muito forte pela palavra quintal, porque não é possível que ninguém falou no ponto dela que chamar América do Sul, Brasil, América Latina de quintal é um absurdo, é uma burrice completa. Pô, eu vou desconsiderar tudo que ela falar daqui pra frente, basicamente. É isso. O vídeo de hoje vai ser esse. juntam-se a mim para debater isso e mais. De Boston, o autor de O Mundo Não Alinhado, ex-embaixador do Chile na China, Jorge Heine. De Pequim, a comentarista chinesa Zhao Ying. E de Santiago, Chile, o professor associado da Pontifícia Universidade Católica do Chile, Santiago Mingo. Muito obrigado a todos por estarem aqui. Jorge, começo com você. Pinte um quadro geral sobre o que essa nova dinâmica significa para os latino-americanos. Há 20 anos, seria impensável que a China superasse os EUAR no comércio, mas é onde estamos. Isso é bom para a América Latina ou as economias estão agora à mercê de uma nova superpotência, como um cínico diria? Bem, deixe-me colocar assim. É importante lembrar que a presença da China na América Latina hoje marca uma grande mudança, talvez uma das mais importantes na história da região nos últimos 200 anos. Por quê? Porque nos primeiros 180 anos de independência latino-americana, a maioria das relações diplomáticas, financeiras e comerciais era basicamente com dois polos. Um, os Estados Unidos, o outro, a Europa. De repente, neste século, a China entrou em cena. Para dar um exemplo, o comércio entre China e América Latina em 2000 era de cerca de 12 bilhões de dólares. No ano passado, chegou a 516 bilhões de dólares, um aumento de 40 vezes em pouco mais de 20 anos. O que isso significa? Que para a América do Sul, hoje, o principal parceiro comercial já não são os EUAI nem a Europa, é a China. Isso marca uma diferença muito importante. Então, e geralmente é melhor ter mais parceiros do que menos. Então, no geral, acho positivo ter a China na região, certo? Certo. Deixe-me perguntar ao Santiago, então, do ponto de vista latino-americano. Os próprios latino-americanos estão animados com isso? Ou será que, como se diz, às vezes, eles podem cair numa armadilha de dívida chinesa, como se falou sobre a África? Muitos dirão que isso não é verdade. Mas qual é a perspectiva daí de onde você está? Isso é bem interessante porque, historicamente, era crucial estar perto dos parceiros, em termos de distância, né? Mas com a globalização, mudanças no valor global e tecnologia comercial, é possível ter uma superpotência mais distante. A América Latina está empolgada porque agora tem outro país investindo estrategicamente na região. Está apoiando empresas aqui. Então é uma dinâmica diferente e não temos essa longa história com a China como temos com os EUAR. Isso ajudou porque com os States tem uma espécie de... O povo aqui vê como uma história extrativista de recursos naturais, mas com a China é diferente. Sim, a política externa da China é, em geral, de não interferência, enquanto historicamente, especialmente no Chile, os Estados Unidos eram vistos não apenas como interferindo, mas apoiando ativamente o que muitos definem como uma ditadura perigosa e trágica. Então, isso é realmente bem-vindo, particularmente onde você está, no Chile. Bem, como eu dizia, a situação atual é bem diferente. O relacionamento com a China não se tornou político, pelo que vejo. A região deve aproveitar isso de forma inteligente, evitando alinhamentos divididos entre EUA e China. Como região, perderíamos uma oportunidade, porque agora, se isso virar questão política, pode não ser tão benéfico quanto imaginamos. Certo. E olha, Zhao Ying, você sabe que há divisões na América Latina, né?
O mais preocupante, especialmente sobre a reação do ZNEUA à China se tornar o maior parceiro comercial da região, foi quando o secretário de Defesa Pete Hegseth disse que a atividade chinesa ali é toda sobre ganhar vantagem militar e lucro econômico injusto. Então, é isso mesmo que a China busca na América Latina? Há realmente interesses estratégicos cínicos para agir contra os Estados Unidos? Bem, é claro, quero dizer, acho que não. Quando Xi fala de um futuro compartilhado, os EUAs são parte crucial. É questão de perspectiva. China vê oportunidades na América Latina, EUA vê imigração ilegal, drogas e crime. A source of illegal immigration, drug trafficking or transnational crimes. O governo Trump prioriza deportar migrantes para a América Latina. Mas vamos ser francos, ninguém arrisca tanto só para ser imigrante ilegal em outro país. O que as pessoas precisam é emprego e esperança em casa, e é isso que a China está fazendo lá. Bem, por exemplo, na iniciativa Cinturão e Rota, a China tem trabalhado com países da América Latina em mais de 200 projetos de infraestrutura, criando 1 milhão de empregos e ajudando no desenvolvimento econômico da região, o que pode resolver as causas da imigração ilegal. Então, nesse sentido, a China pode realmente ajudar a resolver alguns dos problemas que preocupam os ZEUAs. Acho que os ZEUAs deveriam abandonar a doutrina Monroe, que vê a região como seu quintal ou sua esfera de influência. A região não precisa ser um campo de batalha entre potências, mas uma plataforma onde China e a EUA podem cooperar. Pode ser, sim, mas deixe-me perguntar ao embaixador, porque o Zhao estava aludindo a outra questão também. Agora, vamos considerar milhões de imigrantes tendo que voltar para países com economias em dificuldade. Quanto a América Latina terá que ajustar suas economias para lidar com os retornos e a perda de remessas? A China pode ajudar nisso? Bem, absolutamente. E isso é um problema real, porque vamos lembrar que a região em 2020 teve sua maior queda econômica em 20 anos, sabe, no ano da pandemia. Foi também a região mais atingida do mundo pela pandemia em termos de número de mortes per capita. E a região ainda não se recuperou totalmente dessa crise. Ainda está em um modo de baixo crescimento. Se adicionar as deportações em massa de centenas de milhares, talvez milhões, imagine o impacto na região. Então, a região precisa se adaptar a isso. Nesse contexto, diria que o comércio e investimento da China podem fazer uma diferença significativa. E aqui quero destacar o que os presidentes Lula e Boric disseram. Eles, quando Boric visitou o Brasil, fizeram uma declaração. Não queremos escolher entre China e EUA. Queremos negociar com ambos os países. É o que defendemos no novo livro, O Mundo Não Alinhado. Dizemos que a América Latina deve buscar o não alinhamento ativo. Não precisa escolher, certo? Pode escolher seu próprio caminho. E isso é ideal, mas o problema é quando falamos da América Latina buscando equilíbrio. Eles terão que considerar, vamos chamar de sensibilidades dos EUA, pois há rumores lá que deveriam se sentir ameaçados por a presença da China na América Latina. Algo parecido com a dinâmica da Guerra Fria com a União Soviética na América Latina, certo? Então, como os líderes latino-americanos vão lidar com isso? Eles deveriam ter que lidar? Não. Primeiro, isso é bem direto. Os IPRENUA devem oferecer incentivos concretos, benefícios reais para trabalhar com a América Latina.
Isso não pode funcionar só com base em ameaças e punições, entende? Os países da América Latina são nações independentes. Têm soberania e tomam suas próprias decisões. Queremos ver uma competição. Se a América Latina quer portos, ferrovias ou investimentos, que empresas dos EUA participem das licitações como os chineses fazem. O que ocorre agora é que os EUA só fazem ameaças, sem oferecer incentivos materiais, para que os países latino-americanos os escolham. E isso, na minha opinião, é a abordagem errada e não está funcionando. Certo. E Santiago, entre essas ameaças estão as tarifas dos MEUA, que prejudicam a relação com a América Latina. Eles não oferecem os incentivos concretos mencionados pelo embaixador. Isso não está empurrando a América Latina para a China, beneficiando uma relação que ameaça os ENEUA. Esse é exatamente um dos problemas que estamos enfrentando. Essas altas tarifas, sabe, muitos países latino-americanos estão em dificuldades econômicas e dependem do comércio, certo? Então, se os ECOWAS estão impondo essas altas tarifas, precisamos crescer e temos a China para substituir parte do comércio. Podemos fortalecer essa relação para lidar com o problema comercial com os NICNANOS se continuarem aumentando as tarifas. Junto com a questão da imigração, devolvendo imigrantes, já temos problemas na região. Se vemos os EUA como um país que agrava nossos problemas, naturalmente buscamos outras regiões como Ásia, China e Europa para fortalecer relações. O que queremos, e concordo com o embaixador, é cooperação com os EUA. Eles devem adotar medidas que ajudem a desenvolver a região economicamente. Você acha que a política La América Primeiro vai permitir isso? Ainda mais com os EUA insistindo em trazer empregos e produção de volta, tirando da China e América Latina. Então, esse é exatamente o problema que temos agora. Mas uma coisa que precisamos considerar é que temos muitos recursos naturais na região, né? Temos lítio, terras raras, mineração, agricultura, água, enfim, muitos recursos que os EUA, China e outros países ainda dependem. Então, de certa forma, é um momento para a região se unir. Historicamente, foi uma região fragmentada, então deve se unir e ter uma estratégia para lidar com a posição do governo dos ECAEUA e desenvolver cooperações. E, de certa forma, o fortalecimento da relação com a China ajuda a pressionar por um melhor relacionamento com os States. Certo. Olha, Zhao Ying, a China está, de certa forma, ironicamente se beneficiando, não é? Eles são claramente vítimas da política agressiva de tarifas dos EUA, mas como essas tarifas afetam todos fora dos Estados Unidos, a China pode tirar proveito disso investindo mais em outros mercados. Essas tarifas dão vantagem à China na América Latina, não é? Bem, as tarifas são um alerta para muitos países diversificarem laços econômicos e defenderem o multilateralismo para serem mais resilientes a pressões externas. Mas a China e a América Latina têm interesses comuns e estratégicos que vão além do fator EUA. Quero acrescentar sobre o equilíbrio estratégico dos países latino-americanos entre essa rivalidade de grandes potências. Não é fácil manter esse equilíbrio, mas é o que muitos países latino-americanos buscam.
Por exemplo, Lula disse no Fórum China-CELAC que o destino da América Latina não depende de ninguém mais. Não depende da China, nem dos Estados Unidos ou da Europa. Depende só de querermos ser grandes ou continuar pequenos. Nenhum país é grande sendo subordinado a uma superpotência. Então, eles precisam buscar independência estratégica. Não é fácil, mas a única forma para o Sul global é cooperar com outros países em desenvolvimento para criar uma ordem mundial mais justa e um sistema global mais democrático, onde tenham mais controle sobre suas políticas. Isso é o que China e América Latina buscam, e é o que os une fundamentalmente. Ok. Sim. Agora, é importante olhar para as complementaridades de longo prazo entre a China e, particularmente, a América do Sul. A China tem 19% da população mundial, mas só 7% das reservas de água doce e 7% das terras aráveis do mundo. O que isso significa? Significa que a China não consegue se alimentar com sua própria produção agrícola. Já na América do Sul, temos cerca de 25% das reservas mundiais de água doce e uma enorme quantidade de terra. É basicamente uma região pouco povoada. Algumas das melhores terras do mundo estão na Argentina, no Pampa Úmido. A América do Sul pode alimentar a China de várias formas, e já 1/4 das importações agrícolas chinesas vem de 4 países do Cone Sul. Essas complementaridades de longo prazo são cruciais, além das atuais rivalidades entre grandes potências. Exato, e é importante lembrar disso. Mas a América Latina também compete com países asiáticos e africanos que buscam espaço nesses mercados. Posso acrescentar algo? Claro, vai em frente. Sim, rapidinho, só para complementar. Há um risco nessa estratégia de só enviar recursos e basear a relação com a China nisso, né? Queremos desenvolvimento tecnológico na região, não só uma relação extrativista. Senão, voltamos à mesma lógica que tínhamos com os Estados Unidos, sabe? Exato. Gostaríamos de ver empresas e o governo chinês incentivando tecnologia e produtos finais, não só exportação. Isso é, Santiago, matérias-primas. É o que todo mundo realmente quer. O problema é que a China é um grande produtor. Outros países viram a China fornecendo produtos baratos que não conseguem competir. Em países da América Latina, onde empregos na indústria poderiam gerar muita renda para comunidades pobres, você acha que esse paradigma pode mudar na relação entre América Latina e China? Bem, é complicado, é difícil, mas acho que é um ponto onde os Seniora podem ter vantagem. Os Seniora poderiam ajudar a desenvolver produtos tecnológicos de valor agregado, não só basear a relação no envio de matérias-primas, certo? Então, isso é fundamental. Com a pandemia, sabemos que queremos ter cadeias de valor globais que estejam mais próximas das superpotências. É uma chance para os EUAE desenvolverem a região, ajudando na tecnologia e indústria para diversificar suas próprias redes comerciais. Exato, porque eles basearam suas redes comerciais principalmente na Ásia durante o último... Bem, vamos ouvir a perspectiva de Zhao Ying sobre o que a China realmente prevê em termos de compartilhar benefícios econômicos nessa relação. Como torná-la mais que extrativista? A China quer manter sua indústria, deixando pouco espaço para as comunidades mais pobres da América Latina obterem empregos compatíveis com suas habilidades.
Concordo totalmente com meu colega que atualmente a América Latina importa produtos manufaturados e de alta tecnologia e exporta matérias-primas. Isso se deve ao papel histórico da região no comércio global. Como o escritor Eduardo Galeano descreveu, é uma região de veias abertas. Sua riqueza natural alimentou a prosperidade da Europa e Oceania, enquanto a região ficou pobre e subdesenvolvida, presa a um papel de baixo valor. Mas a China quer ajudar a região a mudar essa situação. Nos últimos anos, além de projetos de infraestrutura, a China alinha seus investimentos na região com as metas de desenvolvimento local. Além disso, estão ampliando parcerias em áreas como 5G, IA, energia limpa e carros elétricos. Há programas educativos também. A China quer ajudar países latinos a subir na cadeia de valor. E também, acho que Lula... Certo, ele falou da exclusão digital. A China negocia com o Brasil o lançamento de satélites para a internet em áreas remotas. Então, a China vê a América Latina como parceira comercial igual, certo? Não como o tradicional quintal dos fundos, entende? Então, o vídeo de hoje foi esse. Apesar da âncora ter testado minha sanidade mental em muitos momentos, chamando a América Latina de quintal dos Estados Unidos, meio que dando a entender que a América Latina agora tá virando o quintal da China, que isso pra mim é péssimo, é uma linha de pensamento muito tacanha e muito baixa. Apesar dessa parte, acredito que foi um bom vídeo, uma boa discussão. Você pode concordar em alguns pontos, discordar em outros, é isso, faz parte. Se vocês querem assistir esses vídeos mais extensos, conteúdos mais extensos, debates mais extensos, coloquem aqui embaixo, que aí eu vou saber que vocês gostaram do assunto. Além disso, caso vocês queiram me indicar algum tipo de conteúdo, por favor, deixem aqui embaixo, porque vocês vão me prestar uma ajuda absurda fazendo isso, porque dá muito trabalho achar esse tipo de conteúdo. Então, por favor, deixe seu like, inscreva-se no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Valeu!